E aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo a respeito de um setor no qual eu gosto muito nos fundos imobiliários, que é o setor de logística. E para você que está começando agora, né, a investir em fundos imobiliários, é bom que você estude esse setor, porque hoje é um dos setores que mais cresce no nosso país. Isso devido aos e-commerces, né? Como o Mercado Livre, Amazon e tantos outros. Fora que já grandes indústrias já utilizam esse setor para facilitar a sua logística. Então, quando você fala de um setor desse, a gente quer dizer que é um setor de necessidade e, ao mesmo tempo, é um setor que ele não é uma modinha, né? Ele já veio para ficar e agora ele está se potencializando com os e-commerce. As compras através da internet vem crescendo muito. E para você ter uma ideia, hoje o mercado de e-commerce ele tem uma projeção de ganho em 2026 de 258 bilhões de reais. Essa diferença do ano passado para esse ano é de 10% de crescimento. E para quem ainda não está entendendo do que eu estou falando, eu acredito que muitos aqui já fizeram compras online. E, e para que isso aconteça, grandes indústrias elas precisam de lugar para fazer esse armazenamento e ao mesmo tempo fazer essa distribuição. Então é aí que entra, né, o setor de logística para poder viabilizar essas entregas com mais rapidez e segurança para nossas casas. E esses galpões eles contam hoje em dia com uma tecnologia a ponto de as indústrias mandarem, né, seu produto para esses galpões, o qual eles fazem todo desde a coleta dos dados da venda para poder embalar o produto e enviar para nossas casas. E com a logística própria. Se você parar para pensar, anteriormente nós dependíamos muito do Correios. Né? E hoje o Mercado Livre ele veio, né, como outros tipos de plataforma de e-commerce para mudar toda essa história. Além de eles investir em galpões com muita tecnologia, ao mesmo tempo eles contam com uma logística muito assertiva, onde eles prezam por qualidade em seus caminhões, né, nas suas vans. E além disso, eles ainda contratam através do aplicativo terceiros para poder fazer essa entrega para que ela seja ainda muito mais rápida. Hoje você, por exemplo, se você compra no Mercado Livre, tem produto que você compra hoje e ele vai chegar amanhã na sua casa. Por quê? Porque esses centros logísticos, eles geralmente, os fundos, eles prezam em ótimas localizações, para que eles possam ter uma agilidade nessa entrega. Então, quando você às vezes está passando numa rodovia e você olha, você vê aquele centro logístico grande, bem na entrada da cidade, né? Bem na entrada, bem no início ali daquela rodovia, justamente para facilitar, porque facilita para o caminhão trazer até o CD, né, que o pessoal chama de CD, que é o galpão, que é um centro de distribuição. E ao mesmo tempo os carros pequenos entram lá, pegam os produtos e traz e distribui para a cidade, quer dizer, com mais agilidade. Então, hoje o produto, se você parar para pensar, antigamente uma pessoa que vendia no e-commerce guardava o produto na sua casa. Ainda tem alguns que fazem isso, mas na maioria não. O pessoal já manda esse produto para o centro de distribuição e lá, quando você faz o pedido na plataforma, automaticamente esse pedido já é separado lá, embalado, enviado para sua casa. E aí essa logística, né, ela é muito assertiva, muito rápida. E quando nós pensamos em relação a investimento, nós pensamos logo em renda.
E o que é mais interessante nesse ativo é que os aluguéis, eles são muito longos. Ele chega de 5, 10 ou até mais anos. Então isso faz com que você invista em um setor que tem uma renda mais previsível. Sendo assim, evita ficar aquela rotatividade de inquilino, né? E, e também evita essa questão de vacância, imóveis ficarem ali, galpões, né, na verdade, ficarem ali vazios. E o que mais interessante é que os fundos eles prezam em buscar, né, galpões de ótima qualidade e bem localizado, né, justamente para que seja algo que o e-commerce venha buscar. E tem até disputa, né, entre eles de locação ali, de alugar aquele local. E por que as empresas prezam por um galpão com uma boa localização? Porque isso daí ele reflete nos custos. Então, se você tem um galpão muito bem localizado, próximo da entrada de uma rodovia, onde você está muito próximo já da cidade, quer dizer, isso aí evita gastos. E sendo assim, ele se torna um ativo muito disputado entre as empresas. E sendo assim, elas locam, né, com o maior tempo possível para já evitar de perder, né, para uma outra empresa que venha no futuro oferecer até mais em relação a pagar, né, um aluguel mais alto do que a outra. Porém, tem um detalhe também. Tem empresas que ela fica 10, 15 anos e depois que vence o contrato, aí ela pede para baixar um pouco mais para ela poder continuar. E às vezes o fundo até aceita porque é uma empresa boa, uma empresa grande, que já está ali há 15 anos pagando o aluguel tudo certinho. Então, às vezes eles evitam até para não perder esse cliente, eles até dão uma reduzida no aluguel. E o que eu penso com relação a isso? Eu vejo que hoje o e-commerce ele vai crescer ainda mais, esse setor vai ser ainda vai crescer junto com o e-commerce, porque cada vez mais os fundos vão estar procurando, né, bons ativos pela demanda, né? Muita procura das empresas com relação a esse tipo de imóvel. Agora, lógico, depende muito na hora que você for escolher um ativo desse setor. O que você deve olhar é se esse ativo ele não está mal localizado, porque isso daí faz com que comece a ter uma vacância e até mesmo porque você sabe que a notícia ela corre muito rápido. Se uma empresa chega num galpão e ela não tem uma boa localização, se ela não se dá bem ali, automaticamente isso aí corre para as outras e acaba se tornando um elefante branco, porque as outras empresas não vai querer alugar aquele galpão. E aí começa a ficar vazio e diminuindo a renda de quem está investindo naquele ativo. O que eu quero dizer é que esse vídeo não é nenhuma indicação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Porém, se você, para você estudar esse setor, eu vou citar 3 ativos aqui, né? Um deles é o HGLG, HGLG11. Esse ativo é um ativo mais tradicional, ele é um dos maiores de logística do mercado. O outro ativo é o XPLG, ele é um ativo mais diversificado. E o outro ativo é o BTLG, que é um ativo que, no caso, quando você for colocar para procurar, é BTLG11, tá? Sempre 11 no final. Ele é um ativo que ele vem crescendo muito. Então, para você que está iniciando e quer comprar um ativo desse setor, já vai dar uma olhadinha desses daí, estuda, porque qual que é a semelhança entre eles? A semelhança é que eles têm ótimos ativos, muito bem localizados e lucrativos. E quando você for escolher um ativo, não olhe simplesmente pelo dividendo, não olhe só simplesmente pelo. Tem muita gente que olha assim, eu estou pagando um ótimos dividendos. Não vai só por isso. Procura ver o fundo, se é um fundo que
tem qualidade. Se os ativos desse fundo, né, desses galpões, são realmente galpões de primeira linha. Ver se os clientes, né, os inquilinos desses galpões são empresas grandes. Né? Então, é isso que é importante. Porque o que faz você ter um ótimo ativo na sua carteira é justamente você ter ótimos galpões que tem uma gestão excelente. Então, a gente sempre tem que procurar pesquisar isso daí, ao invés só de olhar simplesmente o dividendo. O setor de logística hoje é um dos mais consistentes da Bolsa de Valores. Então é isso, galera. Antes de você iniciar e for comprar um ativo desse setor, procure estudar como se escolhe um ativo de FI e escolha ativos de qualidade. É sempre assim que se... É como se fosse comprar um imóvel, como você sempre... Na hora que você escolheu sua casa, ali você foi escolher sua casa, o seu apartamento, você sempre procurou algo que atendesse ao teu perfil, ao que você queria naquele momento. Então, para escolher um FII de logística é a mesma coisa. Você precisa ver se faz sentido para você, se aquilo é legal. E o importante é que seja de qualidade sempre, que tenha uma recorrência de pagamentos ali, de dividendos, que não tenha muita vacância, que seja imóveis bem localizados. E se você gostou desse vídeo, diz para mim, você já investe em fundos imobiliários de logística? E se investe, em qual? Então é isso, galera. Deixa um joinha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!